Olá, irmãos, graça e paz com todos. Estamos aqui mais uma quarta-feira para a gente fazer o nosso estudo da Confissão de Fé. Hoje nós vamos estudar mais uma das doutrinas da graça, né? A perseverança dos santos. É uma doutrina muito importante. A gente vai ver conforme o estudo vai passando. Vou começar aqui lendo o que a Confissão fala. Os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa, que é dos seus eleitos, esses não podem decair totalmente nem definitivamente do estado da graça. Antes, hão de preservar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e ele continuamente gere e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Não obstante, a visão perceptível da luz e do amor de Deus pode para eles cobrir-se de nuvens e ficar obscurecida por algum tempo, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás. Mesmo assim, Deus continua sendo o mesmo. Eles serão guardados pelo poder de Deus com toda certeza até a salvação final, quando entrarão no gozo da possessão que lhes foi comprada, pois eles estão gravados nas palmas das mãos do seu Senhor, e os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Então, algumas bases bíblicas, né, que a confissão nos dá para essas afirmações tão preciosas, né? A primeira é Evangelho de João, no capítulo 10, verso 28 e 29. Jesus falando, né? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, Jesus está falando das suas ovelhas, daqueles que creem nele, que foram salvos, que nasceram de novo, né? Ele diz que ninguém arranca essas ovelhas da mão dele. Filipenses 1:6 é um versículo muito importante também para essa doutrina. Filipenses, Paulo fala que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até os últimos dias. O Deus que começou a obra em nós, ele vai terminar essa obra. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, aquela conversa que a pessoa perdeu a salvação, né? Na verdade, aqui João está deixando claro que não, se a pessoa saiu e saiu de uma vez e nunca mais voltou e nunca mais vai voltar, então essa pessoa não era, nunca foi, na verdade, uma pessoa cristã. É o que João está deixando claro aqui. E que ela jamais teve a salvação alguma vez e perdeu essa salvação que Cristo comprou com o sangue precioso, né? Esse sangue não foi gasto, não foi derramado em vão para nenhum salvo, né? Salmos 89, 31 e 32. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, com açoites a sua iniquidade. 1 Coríntios 11, 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, o Senhor nos disciplina as suas ovelhas, e nós não somos condenados com o mundo. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, por que que nós não somos consumidos? Porque o nosso Senhor, ele não muda, né? Versículos maravilhosos. A confissão continua falando que esta perseverança não depende de um livre-arbítrio, jamais, da parte dos santos, mas sim decorre da imutabilidade do decreto da eleição, fluindo do amor gratuito e inalterável de Deus Pai, sobre a eficácia do mérito e da intercessão de Jesus Cristo, da união com Ele, do juramento de Deus, da habitação do seu Espírito e da semente de Deus dentro deles, da natureza do pacto da graça. De tudo isso decorrem também a certeza e a infalibilidade da perseverança dos santos.
Então, Romanos 8,30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós já vimos esse versículo várias vezes, né? Eu sempre chamo a atenção que os decretos de Deus são tão certos que Deus já fala essas coisas no passado. Deus, isso acontece outra vez em Apocalipse, por exemplo, quando fala que o Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Então, como assim? Jesus morreu faz pouco tempo, faz 2000 anos. E a Terra a gente sabe que não tem só 2000 anos. Como assim? Se ele morreu há 2000 anos, ele morreu há 2000 anos? Não. É que o decreto, isso já estava decretado desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. E o decreto de Deus é tão certo, Deus é tão imutável, né? Não tem nem sombra de mudança nele, que os verbos já são conjugados no passado. Tão certo que isso é. Romanos 9, 11, 16. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. João 14, 19. Ainda por um pouco, e o mundo ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Hebreus 6, 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ou seja, Deus está nos guardando. A confissão começa, né, falando que nós somos aceitos no amado, né? Vamos refletir um pouco nisso e falar um pouco dessas coisas que a gente viu. Nós começamos nossos estudos, né, lançando da confissão, né? A confissão começa, na verdade, lançando a base, né? Toda a autoridade que ela vai falar, desde da primeira palavra até a última, de onde que vem essa autoridade, qual que é a base disso, e ela coloca isso unicamente na palavra de Deus. Nós estudamos também sobre os decretos de Deus e os seus eleitos na eternidade, sobre a depravação de todos os homens, quanto que isso afeta, né? Até que ponto isso vai. Nós falamos sobre a justificação pela fé e pela fé somente, e como isso se aplica aos eleitos. Nós falamos sobre a graça salvadora de Deus e como que essa graça ela é irresistível, né? Tudo isso, na verdade, que a gente estudou, todas essas doutrinas maravilhosas, né? Inclusive falando também das doutrinas da graça, que nós estudamos também. Essa última, né, que é a última doutrina da graça, na verdade, tudo isso, todas essas coisas só têm um valor real e completo se a gente terminar, né, nisso que a gente vai estudar hoje, se a gente tiver uma compreensão disso. Todas aquelas verdades maravilhosas, né, que nós estudamos e todas as doutrinas da graça, toda essa corrente que foi criada, né, vai formando uma corrente, vai se conectando, uma coisa vai levando a outra. Isso só pode continuar firme, né? Só pode continuar precioso se realmente aceitarmos e descansarmos nas verdades da doutrina da perseverança dos santos. A confissão ela começa com o mais essencial para compreender exatamente essa doutrina. Né? Ela começa dizendo que essas verdades somente são aplicadas aos que foram aceitos no amado. E isso, na verdade, é crucial. Ou seja, se compreendemos que estávamos destituídos da glória de Deus, que éramos inimigos, mortos em nossos pecados, e que nada poderíamos fazer para ir até Deus e ser salvos, se nós realmente entendemos isso, nós começamos uma caminhada saudável na fé, que nos leva inevitavelmente a confiar somente
numa salvação monergística, ou seja, se nós percebemos que nós somos mortos, que não tem esperança em nós, então nós temos que depositar a nossa esperança automaticamente em Deus. Só Ele pode fazer alguma coisa, e Ele fez. Então esse é o começo saudável da fé. Na verdade, esse é o único começo possível da fé verdadeira, da fé que salva. Só assim, então, nós podemos descansar a nossa salvação e a nossa vida na obra de Cristo, que foi planejada na eternidade por Deus Pai e aplicada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, se a nossa salvação realmente aconteceu dessa forma, então realmente nós podemos. Aí sim, essa doutrina da perseverança se aplica a nós. Mas se a nossa salvação aconteceu por causa de alguma coisa que a gente fez, porque tinha algum poder em nós, contrariando o que toda a Escritura diz, então essas verdades não se aplicam, né? Não fazem nenhum sentido. Porque, como muitos reformadores já disseram, né? Muitos irmãos, muitos crentes de Deus já disseram, se dependesse da gente, né? Guardar a nossa salvação, não perder ela, né? Nós já teríamos perdido na primeira oportunidade, né? Então, se a nossa salvação aconteceu dessa forma, confiando unicamente em Cristo, como Paulo descreve, né, em Efésios 1, versos 5 e 6, diz que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E nos dá uma visão, Paulo fala isso, e nos dá uma visão mais detalhada, na verdade, na sua carta de Romanos, que ele resume todas essas verdades, né, o que a gente leu, e toda essa corrente da salvação, Paulo fala em uma só frase. Ou seja, aqueles que Deus predestinou, desde antes da fundação do mundo também, esses também ele chamou, na hora certa, na plenitude do tempo, né, que a gente já estudou sobre isso. Ele chamou essas pessoas, aos que ele chamou, ele também justificou, ou seja, o Senhor Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados, nos tornou justos para Deus, não por mérito nosso. Estudamos sobre isso também. E essas pessoas que foram justificadas, a estes também Deus glorificou mais uma vez. Os decretos de Deus são tão perfeitos, são tão imutáveis, que o verbo está no passado. Então é uma coisa certa. Aqueles que foram justificados por Cristo verdadeiramente, essas pessoas, a glorificação delas está mais do que certa. Então, se a gente realmente crê assim, então nós somos levados a crer inevitavelmente que o mesmo Deus que começou, ele vai terminar, ele vai até o final. O mesmo Deus que predestinou na eternidade também chamou na plenitude do tempo. E esse Deus que chamou também justificou, nos aplicando a justiça do seu Filho amado. E certamente, se Deus fez tudo isso, não há dúvidas então que ele guardará tudo isso para toda a eternidade, nos glorificando, né? No último dia, quando nós seremos glorificados. Como o apóstolo Paulo nos diz, como a gente já leu, Filipenses 1:6, que nós temos por certo isso, que aquele que em vós, que em nós começou toda a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus está aperfeiçoando a sua boa obra em todos os cristãos, em todos os salvos, e ele vai fazer isso até o dia do Senhor Jesus voltar. Vejamos como isso tudo seria impossível se em alguma parte dessa história, né, de toda essa corrente, se alguma dessas coisas dependessem de algum de nós, né, de seres totalmente depravados e afastados de Deus, como a Bíblia nos fala que nós éramos antes de sermos salvos, de nascermos de novo. Na verdade, um homem visto como mais santo, nas suas maiores justiças, ele não tem nada mais, nada menos para apresentar que Deus Santíssimo, né, do que trapos imundos. Isso é o melhor que ele tem para apresentar, que é o que a gente lê no profeta Isaías. Então, se dependesse da nossa liberdade, como a confissão fala, do nosso livre-arbítrio, nós estaríamos, como Paulo fala, todos sem paz e sem Deus no mundo. E é por isso que os santos perseveram, por isso que eles permanecem salvos, porque não depende deles. Porque se eles foram achados no amado e não nas suas justiças próprias, então eles vão permanecer. Do mesmo jeito que a sua ressurreição, o seu novo nascimento, né, o nosso novo nascimento, depende exclusivamente de Deus, que nós éramos mortos, morto não faz nada, não tem como o morto decidir ter vida, isso vem de Deus. Também, do mesmo jeito, a manutenção disso, ou seja, a guarda disso, também vem do mesmo Deus que fez todas essas coisas. Na verdade, é um bom argumento nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele nos fala que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pois se o Senhor começou a boa obra, por que ele não aperfeiçoaria e completaria? Qual seria o motivo para que ele tirasse a sua mão disso, né? Quando um homem começa uma obra e a deixa inacabada, é frequentemente por falta de poder. Ou seja, a pessoa
não sei, acabou o dinheiro, acabou a força, acabou alguma coisa, acabou o material, e a pessoa não tem como terminar uma obra que ela começa. E os homens dizem, por exemplo, tem um exemplo que a Bíblia nos fala, que em Lucas, o Senhor Jesus nos fala em Lucas 14:30, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Está dando um exemplo, né? A falta de planejamento ou de capacidade deve ter parado a obra, mas você pode supor que o Senhor, o onipresente, o onipotente, ele pararia uma obra por causa de dificuldade imprevista que ele não seria capaz de superar? Será que isso é possível, né? Deus começou uma obra e não vai terminar, né? Será que Deus ficaria sem poder, né, sem recursos, né, para finalizar uma obra que ele começa? Ele vê o fim desde o início. Ele é todo poderoso, não só vê, mas ele decreta também o fim desde o início. O seu braço não está encolhido. Nada é demasiado difícil para Deus. Seria uma vil imaginação, uma imaginação maligna sobre a sabedoria e o poder de Deus, crer que ele começou uma obra que não conduzirá no seu devido tempo a uma conclusão feliz. Ou seja, Deus não começou a obra na alma de qualquer homem sem a devida deliberação e conselho. Desde toda a eternidade ele sabia as circunstâncias em que esse homem seria colocado, e ele previu a dureza do coração humano. Na verdade, todas essas coisas foram decretadas desde a eternidade. E então, se então ele considerou sábio começar, ou seja, se Deus vendo todas essas coisas que ele decretou no futuro, se ele ficou feliz com isso, né? Se ele decidiu continuar com isso, se ele achou sábio continuar, começar isso, né? Como é que a gente pode supor que ele vai mudar de ideia, né? Que ele vai alterar a sua determinação, sendo que nós vimos claramente que nele não há sombra de mudanças, né? Não pode haver nenhuma razão concebível para Deus deixar inacabada tal obra. O mesmo motivo que ditou o início ainda deve estar em operação. E ele é o mesmo Deus, portanto, deve haver o mesmo resultado. Ou seja, ele continuará a fazer o que ele começou e ele vai fazer até o fim. É o que a Escritura nos diz. Também é verdade, como nos diz os nossos irmãos nessa confissão, que da mesma forma que as nossas obras e justiça são menos que nada para Deus, né? Para nos dar algo para a salvação, assim também acontece depois que a salvação começa. Ou seja, se os santos continuam salvos, e os santos realmente continuam salvos, então isso não se dá por causa de alguma obra, ou pela força dos próprios braços de alguém, mas pela força de Deus que é perfeito e que não deixa inacabado. Nada inacabado. Alguns, nos nossos dias, né, a gente vê e na história também, eles gostariam e gostam de convencer que essa grande obra de salvação das almas, ela é iniciada por Deus, ou seja, tá bom, eu aceito, Deus começa, Deus é Deus que salva, não tem dúvida, o homem é pecador, é morto, mas essa pessoa diz que em seguida a pessoa então, ó, eu te salvei, eu fiz minha parte, Deus fala, né, para a pessoa, agora você vai fazer a sua, agora é com você, eu já fiz já 99%, agora 1% é com você, você só tem que guardar. E a pessoa então é abandonada e a obra é deixada incompleta. E que haverá espíritos perdidos para sempre. Ou seja, essas pessoas estão falando que vai ter espíritos, vai ter pessoas que vão estar eternamente perdidas. Embora essas pessoas uma vez tiveram o Espírito Santo, que exerceu o poder santificador e que o Senhor Jesus derramou seu sangue precioso e que o Pai Eterno uma vez olhou com olhos de amor complacente. Ou seja, eles dizem que essas pessoas que aconteceu tudo isso, que elas foram salvas, que Deus, a Bíblia nos diz em Efésios 1 que o mesmo poder que acontece quando nós nascemos de novo, uma nova criatura, é o mesmo poder que Deus usa, que Deus usou, né, para ressuscitar o Senhor Jesus. Ou seja, Deus fez todas essas coisas e essas pessoas dizem que algumas pessoas serão eternamente perdidas. Por quê? Porque dependia delas, né? A guarda da salvação. Pelo menos eles assumem que se depender, né, as pessoas vão perder se depender das pessoas. Ou seja, é uma coisa contraditória em si mesmo. Nós não acreditamos nesse absurdo, jamais. A Bíblia não nos diz isso. A repetição dessas crenças, ela coagula o sangue dos santos com horror. Tais crenças são como uma blasfêmia. O que o Senhor começa, ele completará e ele se coloca. É, e se ele coloca sua destra em qualquer obra, ele não parará até que a obra seja consumada. Aqui para a gente ver um pouco sobre essa graça, né? Toda essa graça de Deus depois que nós somos salvos, pode acontecer, como a gente leu, dessa graça ser encoberta por nuvens passageiras, quando nós pecamos, quando a infelicidade do pecado acontece em nossas vidas. Nós lemos no Salmo 51:12, Davi diz: torna-me a dar a alegria da sua salvação e sustém-me
com um espírito voluntário. Essa passagem descrita, né, nesse salmo, esse salmo, na verdade, o salmo inteiro mostra o arrependimento de Davi, depois que ele foi repreendido por Natã, e depois que ele cometeu aqueles pecados terríveis, né, com Betsabá e o seu marido Urias. Ou seja, ele adulterou com Betsaba, né, e matou o marido dela na guerra, mandou matar o marido dela na guerra, e também teve um filho fruto desse relacionamento. E Davi, depois disso, depois que o profeta Natan vem e fala para ele, você é esse homem, você que fez isso, ele então se arrepende. E esse salmo aqui fala um pouco do arrependimento dele. E Davi caiu, na verdade, numa profunda tristeza e num sincero arrependimento. A gente vê pelos frutos dele, pela reação dele. E a Bíblia nos fala também sobre isso. Mas por que que Davi escreveu isso, né? Torna a dar a alegria da salvação. Isso aqui é muito importante para nós entendermos. Porque depois das atrocidades que ele cometeu e da consequência que isso arrecadou, um sentimento de culpa entrou no coração dele e ele perdeu a alegria da salvação. E isso pode acontecer com todos nós, né? Mas o que isso quer dizer? Davi, então, ele perdeu a alegria de ter um pacto com Deus, de ser um rei segundo o seu coração, como a Bíblia nos diz, que Davi é um rei segundo o coração de Deus. Ele perdeu a alegria de ser circuncidado, de fazer parte das alianças de Deus, perdeu o prazer de servir a Deus, porque ele se sentia extremamente culpado. Por isso ele faz essa súplica nesse salmo, né? O mesmo acontece com a gente, com os cristãos, quando a gente infelizmente peca, quando nós caímos em pecados. A gente pode acontecer da gente, como Davi, perder a alegria da salvação, de perder o prazer de ser cristão e achar que nós não somos dignos e não perdemos a alegria de estar salvos, né? Todas essas coisas que a gente viu, isso pode acontecer, infelizmente. É importante notar que Davi jamais diz, ele nunca diz que ele perdeu a salvação, ele perdeu a alegria da salvação. Na verdade, ele perdeu a alegria, a felicidade do conhecimento da salvação. E essa felicidade, por causa do pecado, ficou encoberta por nuvens escuras. Ela não foi embora, mas ela estava encoberta por nuvens escuras que vieram por causa do pecado, por causa das trevas do pecado, escureceram essa graça de Deus. Semelhantemente a isso, né, ocorre com a maioria da cristandade, pela bateria de pecados cometidos ou pelos inúmeros tropeços no mesmo pecado, também por há tanto tempo não conseguirem progresso espiritual e acabam perdendo a alegria da salvação, o prazer de ser crente, a euforia e a determinação que um cristão verdadeiro deve ter. Outro fato também que nos retira da alegria são as frustrações, né? Não há o que mais nos desmotiva e tira a alegria que a decepção com nós mesmos, né? Quando a tentativa de servir a Cristo com perfeição e com zelo e com idoneidade não resulta em nada, ou não resulta no que a gente esperava, no que a gente planeja, ou seja, não temos todos esses frutos, né, que nós gostaríamos e não tem um crescimento espiritual por algum tempo, ou não há nada, ou há muito pouco, e isso nos leva a um sentimento de fracasso. Então, embora nós cremos em todas essas verdades absolutas, embora isso tenha mudado a nossa vida, por algum tempo a gente pode acontecer de ter um, uma montanha para a gente escalar, um momento de dificuldade, por causa de pecados, de frustrações. E desta forma, então, à medida que o tempo passa, nós nos conformamos com esse pecado e com essas derrotas e nos tornando cristãos frustrados. E, consequentemente, nós não temos mais a alegria da salvação. Ou seja, não temos mais o prazer pela vida cristã. A gente vê aquele pecado de Davi, passou algum tempo entre o pecado acontecer e entre até o Natan ir colocar Davi contra a parede, falar que foi ele que fez isso, demorou algum tempo. Eu não lembro se foram dias ou meses, mas passou algum tempo até aquilo acontecer. Então a gente vê que o próprio Davi ele ficou algum tempo, ele ficou ali alguns dias, né, algumas semanas naquele mesmo pecado e estava tudo bem. Ele achou que não ia acontecer nada. Ele já era o rei de Israel, né? Ele já era o Davi que a gente conhece. Ele já tinha visto o poder de Deus. E mesmo assim ele ficou endurecido por aquele pecado e ficou um tempo até o profeta ter que vir e falar para ele, falar, olha, se isso aconteceu, o que você faria? Ele fala, esse homem é digno de morte. E Natan fala para ele, então você que é esse homem, Davi, você que fez isso, você que pecou contra Deus. E Davi, na mesma hora, ele cai em arrependimento. Ou seja, ele ficou um tempo endurecido, mas na hora que ele foi confrontado com o pecado dele, ele realmente se arrependeu. Mas, apesar de tudo isso, né, de todas essas infelicidades, os verdadeiros cristãos, eles permanecem na fé. Eles não desviam, como
Davi aconteceu como aconteceu com Davi. Depois o Senhor Jesus veio da descendência do próprio Davi. Nós temos até a consciência de que estamos perdoados, como sucedeu com Davi. Nós sabemos disso, que Deus nos perdoa, que Deus é misericordioso. Pois assim também Davi tinha confessado o seu pecado. Ele havia sido perdoado. No entanto, ele se mantinha completamente desmotivado, estava sem paz de espírito e sem alegria de ter um pacto com Deus, de ser um escolhido, um remido, um filho do rei e um portador do Espírito Santo, alguém separado para fazer do povo escolhido por Deus. E como isso é uma realidade, né, na vida de muitos de hoje, a igreja, você percebeu como tem estado o nosso cristianismo, né? Sem expectativa, sem força, sem esperança que algo novo ocorra. Isso é o maior câncer que pode acontecer, na verdade, na cristandade. Um cristão andar sem esperança, sem fé, né? Sem expectativa de novos prazeres com Deus, de novos aprendizados, de conhecer mais o Senhor Jesus, né? E sem aquele prazer simplesmente de ser salvo, né? De essa contemplação da cruz de Cristo, nós olharmos para a cruz e percebemos o que ele fez com nós, né? Quão precioso é isso, né? E diante disso, então, o que Davi fez? Ele fez assim como todos os santos. Ele perseverou. Ele buscou o Senhor em oração, como vemos no Salmo, e ele pediu: torna dar-me a alegria da salvação. Pois mais uma vez ele já teve essa alegria. E ele orou para que ela novamente retornasse. Ele diz: sustém-me com um espírito voluntário. Ou seja, quem traria de volta a alegria seria o Espírito Santo, porque um dos frutos do Espírito é a alegria. E por que a alegria de Davi se foi, como a gente já viu? Por causa dos pecados que ele cometeu. E esses pecados ameaçaram a felicidade, né, do Espírito Santo nele. E estavam extinguindo o Espírito Santo, estavam colocando uma nuvem escura na frente das graças de Deus. E ele disse: não retire de mim o teu Santo Espírito, porque, segundo o parecer dele, ele estava distante, né, por causa do pecado. E assim, tendo Davi se arrependido e recebido o perdão, o Espírito Santo volta então com todo o vigor, aquela nuvem escura sai e traz de volta a alegria, renovando o pacto de Deus com ele, e a aliança com Deus, e restaurando o prazer de servir a Deus. Então, pelo Espírito Santo, Davi sentiu o perdão e a aceitação de novo, como se ele dissesse: eu fui perdoado e eu sinto o perdão de Deus, eu sei que sou aceito, posso sentir isso, posso crer nisso, e há uma convicção dentro de mim. Então, pela graça de Deus, aquela nuvem escura carregada de culpa se foi, e as alegrias se renovaram pela manhã junto com as misericórdias de Deus, como a gente lê também na palavra de Deus. E quanto às obras, então, sabemos que a eficácia e o resultado vem do Senhor, pois, como está escrito, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Provérbios 16, 1. E foi isso que Davi sentiu. Nós podemos ver claramente a abundante graça na vida de Davi. Assim também é conosco. Então, quando voltamos a ter prazer, motivação e a alegria de sermos crentes e servirmos a um Deus tão amoroso e assombroso. A prova está no versículo 13 do mesmo Salmo. Então, ensinarei aos transgressores os seus caminhos, os pecados a ti se converterão, e a ti se converterão. A alegria de Davi é tanta que ele volta então a atuar, a trabalhar pelo reino, a pregar o evangelho, a chamar as pessoas para o arrependimento. Ele volta a governar, né? E ensinar aos pecadores a lei de Deus. Continuando, né? A confissão fala: levados pela tentação de Satanás e do mundo, pela prevalência da corrupção que ainda permanece dentro deles ou pela negligência aos meios para sua própria preservação, os santos podem incorrer em tristes pecados e continuar em tais pecados por algum tempo. Desse modo, eles caem em desagrado perante Deus e se entristecem o seu Santo Espírito. Veem-se privados das bênçãos e confortos, têm seus corações endurecidos e ferida a consciência, ofendem e escandalizam outras pessoas e fazem vir sobre si mesmos os juízos de Deus, ainda neste mundo. Não obstante, eles renovarão o seu arrependimento e serão preservados através da fé em Jesus até o fim. Então, Mateus 26, 70, 72 e 74. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Ou seja, falando de Pedro, né, traindo Jesus. E é interessante que isso aqui aconteceu porque Pedro bateu no peito e confiou na força dele, né? Falou: não, Senhor Jesus, eu não vou te trair. Você pode escrever, escreve na pedra, porque no papel mole estraga. Eu não vou te trair.
O Senhor Jesus falou: você vai me trair, Pedro. Você vai me trair não só uma vez, você vai me trair 3 vezes, antes que o galo canta. E Pedro foi lá confiante: não, eu não vou trair, eu consigo pela minha força. Mas a gente vê o que tristemente aconteceu, e a gente vê que depois disso Pedro chorou amargamente, né? Mas ele chorou aos pés do Senhor Jesus e encontrou perdão, encontrou salvação. Isaías 64, 5 e 9. Saia, saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos? Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. Salmo 51, 10 e 12, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, restitui-me a alegria da salvação, como a gente leu, e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 32, 3 e 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou sequidão de estio. Ou seja, Davi, mais uma vez, falando do seu pecado, que enquanto ele manteve aquele pecado escondido, né, calado, como se tudo, não vou falar para ninguém, já aconteceu, e deixou aquilo encoberto, ele fala das consequências disso, né? Que ele gemia todo dia que os seus ossos, né, envelheceram e o vigor dele se tornou uma coisa seca, né? Segundo Samuel 12:14, mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Ou seja, falando de Davi, né? Mais uma vez, o profeta falando para ele, falando que por causa do pecado dele, isso fez com que blasfemassem os inimigos do Senhor. E Deus deu a consequência falando que o filho que nascesse daquele pecado, o fruto daquele pecado, morreria. Lucas 22, 32, 61 e 62. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes do cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aqui nós vemos, até o próprio Davi, né, falou um pouco disso, ele mostra para a gente, né, a receita, né, de tirar essa nuvem de culpa, essa nuvem escura. E Marcos 13:33 também fala isso, fala a receita, né, para quando os cristãos, infelizmente, caem em pecado. Na verdade, é um alerta, né, e uma receita para o que fazer, né, quando isso acontece. Esse versículo diz: olhai, vigiai e orai. E como vimos, né, essa doutrina é incrível, não significa ausência de lutas na vida cristã e a abolição por completo da responsabilidade pessoal que cada um tem diante de Deus. Nós vimos no último estudo sobre o problema que é a negligência, né? Algumas pessoas veem essas verdades, não, é tudo Deus que faz, eu aceito isso. Então eu não preciso fazer nada, é Deus que faz, a hora que ele quiser fazer, ele vai fazer, eu vou ficar aqui na minha, vou tomar uma água de coco, vou ficar aqui tranquilo. Não, isso não é assim na vida do cristão. O cristão faz, depois ele vê o poder de Deus fazendo aquelas coisas nele. Nós temos a convicção vinda da palavra de Deus que há uma luta ferrenha contra a carne e o mundo e o diabo. A vida cristã é uma batalha diária contra forças do mal, contra a nossa natureza pecaminosa e contra o mundo que nos rodeia. A gente vê muitas vezes, principalmente no Novo Testamento, acontece muito nos evangelhos, o jeito, as palavras do Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo usa muito isso também, uma linguagem militar, né? Ele diz: resistam, lutem, tomem a armadura, tomem o capacete, tomem a correia, tomem essas coisas, a armadura de Deus. Ou seja, ele usa uma linguagem militar, porque a vida realmente do cristão é uma vida de batalha, né? Não essa batalha espiritual que a gente vê nos dias de hoje, que não tem nada de espiritual, é uma batalha mística que não tem nada a ver, não existe nada disso na Bíblia. Na verdade, Satanás já foi vencido, mas essa batalha é contra o pecado. É uma batalha extrema contra o pecado. Mas, na verdade, o que a doutrina nos ensina, nessa doutrina da perseverança, é que, apesar de todas essas lutas, apesar de todas essas guerras, né, nós temos a garantia da vitória. Não por causa das nossas próprias forças, mas porque o Senhor, que nos manda ser fiéis até a morte e perseverar até o fim,
ele também nos dá os meios para que cumpramos os seus mandamentos. Ou seja, ele começa e ele termina. Ele nos sustém. Essa doutrina, então, ela nos auxilia e nos estimula na nossa caminhada cristã, sabendo que podemos lutar dia após dia e que o inimigo não será vitorioso na nossa vida e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Algo que devemos ter em mente é que o crente continua sujeito às tentações. Essa doutrina da perseverança dos santos, ela não tira as tentações, né? Não tira isso de jogo, porque a Bíblia é clara. Nós temos exemplos notáveis na Bíblia de homens de Deus que, por não vigiarem, sucumbiram diante das tentações. Em algumas passagens a gente já viu o próprio Davi, a gente viu Pedro, tem vários exemplos. Então essa doutrina ela não isenta o salvo de ser tentado e também de pecar. Por isso, há inúmeras advertências na Bíblia para vigiarmos e orarmos. Nós somos orientados a fugir do pecado e não dar ocasião à carne, resistir ao diabo e não sermos amigos do mundo. Esse versículo que a gente leu no título, no começo, Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Da mesma forma como ainda estamos sujeitos a tentações e ao pecado, também estamos sujeitos à consequência do pecado. Não é o fato de sermos salvos que nos impedirá de colhermos aquilo que plantamos. Não é por sermos filhos de Deus que levará o nosso Pai a fazer vistas grossas ao nosso pecado. Ele se desagrada quando os desobedecemos. Segundo Samuel 11:27, Isaías 64, 5 e 9 fala um pouco disso. Não é porque ele é o nosso Pai, que nós somos adotados no amado, que as nossas ofensas e pecados passam a ser irrelevantes ou insignificantes para eles. Outra consequência das nossas práticas pecaminosas é o entristecimento do Espírito Santo, como a gente já viu. Efésios 4:30 fala disso. A terceira pessoa da Trindade é um ser pessoal, com sentimentos e vontade própria. E se nós entristecemos quando somos ofendidos ou agredidos, o Espírito Santo também. E o pecado, né, na vida do crente, é o que faz isso com o Espírito Santo. Ele entristece o Espírito Santo, porque ele é santo, né? O Senhor não revoga a aliança que ele fez conosco, ou seja, não é por causa dos pecados que Deus fala, não, eu fiz uma aliança com vocês, o sangue foi derramado por vocês, mas agora eu me arrependi disso, então vou mudar. Não, a gente já viu que Deus não muda, Deus não revoga a aliança que ele fez conosco em Jesus. Porém, o nosso pecado nos priva da alegria da salvação, como a gente já viu, da comunhão com Deus e do conforto divino, né? Então, nós não deixamos de ser filhos, porém temos o relacionamento prejudicado, e isto por causa dos nossos pecados. Isso acontece até com nós, né? No nosso relacionamento com nossos pais, com nossos filhos. Isso acontece também, às vezes os filhos fazem alguma coisa que desagrada a gente, e por um tempo, né, tendo nosso relacionamento, não só com filhos, mas isso acontece, a gente acaba por um tempo tendo um relacionamento mais frio, o relacionamento esfria, as pessoas ficam tristes, ficam sem se falar, fica uma coisa estranha, né? E isso acontece, uma analogia com a vida cristã, quando acontece o pecado. E tem consequências. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Os nossos pecados não somente entristecem a Deus, como também nos trazem sofrimento. Nem todo sofrimento é fruto do pecado, mas o pecado nos traz alguma medida de sofrimento. O pior é que nem sempre somos nós os únicos a sofrerem por causa do nosso pecado. Outros também acabam sendo atingidos, o que torna o pecado ainda mais hediondo. Salmos 32, né, aqui falando do pecado de Davi, ele afetou toda a família aquela, aquele homem que ele matou, que eram todos companheiros dele ali, né? Ele era um do exército de Davi e ele afetou todas essas pessoas, todas as famílias, todas as pessoas que confiavam nele, todas as pessoas que tinham ele como exemplo, que realmente admiravam o rei, as pessoas que confiavam no rei, né? Todas essas pessoas foram afetadas, foram entristecidas, né? Outro problema decorrente do pecado é o escândalo que ele provoca, mais uma vez, né? Escandalizamos não somente os nossos irmãos, mas damos ocasião que os ímpios também blasfemem o nome do Evangelho. E isso é algo muito sério diante de Deus. Todo verdadeiro crente não entrará em juízo, pois Cristo já pagou todos os nossos pecados. Contudo, isso não significa que não seremos sujeitos à disciplina de Deus. Como Pai, Ele nos conduz ao caminho de santificação. E para isso, se necessário, Ele nos disciplinará. Isso é o que chamamos de juízos temporários. A gente já estudou sobre isso. Então, para a gente terminar, não tem dúvidas, a semente ela é incorruptível. Mas como pode ser então que o justo, afinal, caia da graça, né, e pereça, se você recordar a doutrina da expiação? A doutrina da expiação
como nós a sustentamos e cremos que esteja na Escritura é essa, que Jesus Cristo prestou à justiça divina uma santificação, uma satisfação pelos pecados do seu povo. Ele foi punido no lugar deles, e aquilo foi suficiente, foi consumado, foi tudo feito. Agora, se ele assim o fez, e eu não creio que quaisquer outras expiações tenham algum valor, e se ele realmente foi o nosso sacrifício vicário, satisfatório, então como o Filho de Deus poderia ser lançado no inferno, né? Como um salvo, né? Porque ele seria lançado lá, seus pecados foram colocados sobre Cristo. O que o condenaria? Cristo foi condenado em seu lugar. Em nome da justiça eterna, a qual permanecerá, mesmo que o céu e a terra estremecessem e abalassem, como pode um homem por quem Cristo derramou o seu sangue ser tido como culpado diante de Deus, quando Cristo levou sobre si a sua culpa, né, e foi punido em seu lugar? Como que pode isso acontecer? É inconcebível. Aquele que crê, é, aquele que crê deve certa e finalmente ser levado à glória. A expiação exige isso, e uma vez que ele não pode ir à glória sem a perseverança na santidade, ele deve então perseverar, ou então a expiação é uma coisa que não tem muita eficácia ou força. Ou nunca, isso aqui nunca foi verdade na vida dele, se essa pessoa não persevera no final, se a vitória não chega no final. Assim que alguém admitir que os santos de Deus podem perecer, automaticamente arrancará da coroa do evangelho a sua joia mais brilhante. Estaremos pendurados à beira do precipício. Seríamos mantidos em um suspense terrível até morrermos. Ou seja, depende de mim guardar minha salvação. Poxa, se depender de mim, se eu sei quão pecador eu sou, e mesmo as pessoas que não sabem, né, quão pecadoras elas são, essas pessoas também ficam tristes. A gente que já foi de seita, a gente vê, a gente já passou por isso, muitos de nós. E a gente vê também as pessoas em volta de nós, as pessoas não sabem essas verdades maravilhosas do Evangelho, né? As coisas terríveis que a palavra de Deus nos fala sobre o pecado. E mesmo essas pessoas, elas ficam tristes, elas ficam num suspense, a vida delas, um dia elas estão tristes, uma semana elas não estão. Fica aquela coisa, hoje eu estou com Deus, amanhã eu não estou, hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou. E isso é uma coisa terrível, isso é uma tortura, né? E isso acontece até a pessoa morrer, é um suspense, né? Então, dizer que há muitas promessas graciosas para nos encorajar, se apenas perseverarmos, ou seja, se fizermos, se perseverarmos, isso é uma zombaria, se depender de nós, né? Se isso só vai acontecer se nós fizermos, se nós perseverarmos. É como dizer ao doente que se ele ficar bom, ele será forte. Ou seja, nossa, está doente aí, mas se você ficar bom, você vai ficar bom. Não faz sentido, é uma coisa. É uma zombaria mesmo. O pobre paciente, ele não sente confiança de que ficará bem. E o pobre crente fraco sabe que não tem em si o poder de perseverar. Hoje ele pode estar em Canaã, amanhã ele pode estar no Egito novamente, em cativeiro. Ou seja, é uma tortura, né? Essa semana ele pode estar num caminho estreito, mas pelo que ele sabe, na próxima semana ele pode estar de volta à estrada larga. Por quê? Porque ele depende das forças dele e não de Deus. A sua confiança não está no Senhor. Esse mês ele pode ser um homem justificado e perdoado, mas no próximo mês o seu perdão pode ser todo revogado e se encontrar em um estado de condenação. Esse ano ele pode ter fé e ser um filho de Deus, ou seja, ele pode ter sido adotado, pode ter nascido de novo, pode ter o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo nele, mas no ano que vem ele pode ser um filho do diabo e não ter parte em Cristo. Irmãos, isso é uma tragédia. Onde que está a boa notícia em todas essas coisas, se a pessoa pensar desse jeito, né, que isso pode acontecer? O que acontece com as boas notícias, com as boas novas do Evangelho? Na verdade, essa falsa doutrina, ela corta a alegria do Evangelho pela raiz. Então, 1 Pedro 1,23 fala que, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, se essa semente é incorruptível, e se a palavra de Deus vive e permanece para sempre, como alguns dizem que os justos se tornam corruptos e caem da graça, ouçamos, né, o Mestre Senhor Jesus, que diz que aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, como ainda assim alguns dizem, né, que essa água que Jesus dá seca e deixa de fluir, que essa água para, né, contrariando o Senhor Jesus. Mais uma vez ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão
viverá para sempre. João 6, 57 e 58. A vida que Jesus implanta no coração do seu povo está vinculada à sua própria vida. Ele faz uma analogia, ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, assim também as pessoas que de mim comeram, essas pessoas viverão eternamente. Ele faz uma analogia, ele conecta as duas coisas. Paulo nos diz que porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ou seja, quem que vai lá, né? Está escondido em Cristo com Deus, quem que vai lá tirar essa vida, né? Colossenses 3:3, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória, não tem dúvidas. Paulo está deixando claro que quando isso acontecer, nós também, os salvos, eles vão se manifestar com Cristo em glória. O Espírito Santo habita em nós. Isso é uma coisa importante. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo? O próprio Deus morreria se o cristão perecesse, uma vez que a vida de Deus é eterna. E essa é a vida que Cristo nos deu. Ele diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. Com isso tudo, Paulo conclui, né, incrivelmente, Romanos 8:35, para a gente terminar, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Abre um parênteses aqui, Paulo sabia o que eram todas essas coisas, é importante notar. Paulo aqui estava na cadeia, né? Então ele sabia o que eram essas coisas, e ele está falando: quem que nos separará desse amor? Verso 36, ele continua: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, não tem outra conclusão, irmãos, é sempre Cristo, nós confiamos nele. E Paulo disse, né, no capítulo antes, quando ele confessa, né, que ele é o principal dos pecadores, ele volta a ter essa esperança, né, ele lembra dessa esperança e nos lembra também, ele termina dizendo, né, graças a Deus, então, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, esse foi o nosso estudo, que isso possa ser verdade nas nossas vidas sempre, tudo que nós estudamos, que isso possa não ficar só no papel e não ficar só nas nossas mentes, mas que isso possa descer no nosso coração, né, e fazer parte das nossas vidas com poder, que o Espírito Santo possa aplicar essas verdades em nós. Tá? Nos vemos na próxima quarta-feira com a ajuda de Deus. Deus abençoe a todos.